Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha por uma das emissoras da Rede Católica de Rádios do Brasil. Hoje é a quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Após testar positivo, Bolsonaro volta a defender cloroquina contra a Covid-19. Câmara aprova medida provisória que dispensa mínimo de dias letivos em 2020. Prefeituras de Santa Catarina devem realizar cadastro para a liberação do Fundo de Garantia para atingidos pelo ciclone. Com pandemia, planos de saúde perdem 283 mil clientes em 2 meses. E quarta-feira é dia do nosso quadro de checagem de notícias, joio ou trigo. Esses são alguns dos destaques da edição 9587 do Jornal Brasil Hoje, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. E o Brasil teve nesta terça-feira 45.305 novos casos confirmados para a Covid-19. Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus chegou a 1.668.000. Outras 1.254 pessoas morreram, o que aumentou para 66.741 o número de vítimas da doença. Os dados são do Ministério da Saúde. E a confirmação do teste positivo para coronavírus do presidente Jair Bolsonaro movimentou esta terça-feira. Bolsonaro afirma que se sente bem de saúde e que está tomando a cloroquina. As informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O resultado saiu nesta terça-feira e foi divulgado pelo próprio presidente da República no Palácio da Alvorada. Em conversa com a TV Brasil, transmitida pelas redes sociais do Palácio do Planalto e do presidente, Bolsonaro confirmou o resultado positivo para a doença, mas disse estar perfeitamente bem. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo. Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? A equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Por conta da confirmação, a família do presidente e funcionários da presidência que tiveram contato com o chefe do executivo também terão de se submeter a exames. A orientação é que quem teve contato com Bolsonaro fique alerta para possíveis sintomas da doença. Nos últimos dias, o presidente teve uma reunião presencial com um grupo de 10 empresários, foi a Santa Catarina e também teve contato com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Por conta da infecção, o presidente suspendeu a agenda e deverá despachar do Palácio da Alvorada e prezar por contatos e reuniões virtuais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E durante a entrevista que o presidente concedeu nesta terça-feira, ele criticou o protocolo anterior do Ministério da Saúde, que recomendava o uso da cloroquina apenas em casos mais severos da doença. Um protocolo do Mandetta dizendo que a hidroxicloroquina só poderia ser utilizada em caso grave. Em caso grave, a chance é quase zero de sucesso
ao se ministrar a cloroquina. Questionado se foi pego de surpresa, o presidente negou e disse que achava que já havia contraído o vírus em outro momento. Ele também comentou sobre o número de mortes causados pela Covid-19 e comparou as contaminações pelo novo coronavírus à chuva. Então o número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata. É o que eu posso falar para todo mundo aqui. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece. Bolsonaro também criticou as medidas de isolamento adotadas por governadores e classificou como exagero. Perguntado se esse é o melhor momento para relaxar medidas de isolamento, ele defendeu o isolamento vertical, em que se isola apenas idosos e pessoas com comorbidades que geram riscos, e aproveitou a ocasião para falar sobre a retomada da economia. Não pode apenas falar das consequências do vírus que você tem que se preocupar, mas a vida continua. O Brasil tem que produzir, você tem que botar a economia para rodar. Alguns falavam no passado, me criticando, né? Economia se recupera, a vida não. Olha, isso não é uma verdade absoluta. Tá? A vida eu sei que ninguém recupera, mas a economia não funcionando leva a outras causas de óbitos, de mortes, de suicídio no Brasil. Isso foi completamente esquecido. E no final da entrevista, contrariando o que dizem as autoridades de saúde, o presidente recomendou que cuidem dos idosos, mas que a população mais jovem não entre em pânico caso contraia o vírus, porque, na avaliação dele, a possibilidade da situação se agravar é próxima a zero. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que dispensa escolas e faculdades de cumprirem a quantidade mínima de dias letivos deste ano em razão da pandemia. Pelo projeto, os ensinos fundamental e médio serão dispensados de cumprir os 200 dias letivos, mas devem manter o mínimo de 800 horas. Já a educação infantil será dispensada tanto dos 200 dias letivos
como das 800 horas de ensino. Devido ao tempo escasso que restará até o fim do ano para encaixar a carga horária nos dias disponíveis, o projeto permite que o conteúdo deste ano seja aplicado no próximo, juntando 2 séries ou anos escolares. Atividades pedagógicas de forma remota estão permitidas, mas precisarão seguir critérios definidos pelo Conselho Nacional de Educação para contar na carga horária mínima. O texto aprovado também garante que estudantes da rede pública tenham acesso a programas de alimentação e de assistência à saúde durante o período que durar a pandemia. O ensino superior também será obrigado a cumprir os 200 dias letivos, mas a carga horária depende da grade curricular de cada curso. O texto ainda autoriza a antecipação da conclusão de cursos na área da saúde, desde que sejam cumpridos alguns requisitos, como carga horária mínima de 75% de internato ou estágios obrigatórios. A matéria agora precisa ser aprovada no Senado. E os sinais negativos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira se espalham por diferentes setores, inclusive no ramo de planos de saúde. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nesta terça-feira, nos últimos 2 meses registrados, houve uma perda de mais de 283 mil clientes. Outros detalhes com Luísa Baruffi. Entre abril e maio deste ano, 283 mil brasileiros abandonaram os planos de saúde. É o que revela o balanço da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a maioria das perdas foi nos planos empresariais. No mês de maio, também foi registrada a menor taxa de uso de planos de saúde por beneficiários no país, com suspensão de cirurgias e exames eletivos, por exemplo, devido à pandemia de coronavírus. Vale lembrar que desde dezembro de 2015, o número de clientes de planos de saúde vem caindo no Brasil. Já os planos de saúde exclusivamente odontológicos tiveram alta em relação ao ano passado, com quase 100 mil novos clientes. De Brasília, Luísa Baruffi. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. E a Petrobras anunciou um reajuste médio de 5% para a gasolina vendida em suas refinarias a partir de hoje. Vamos saber como isso deve refletir para o consumidor com o Vitor Abreu. A gasolina deve ficar mais cara nos postos brasileiros. Isso porque a Petrobras fez um reajuste médio de 5% no preço de venda do litro do combustível nas refinarias.
Desde maio, esse já é o 8º aumento seguido no preço da gasolina. Com um reajuste, o preço médio dela nas refinarias chega a R$ 1,657, o maior desde o fim de fevereiro. A tendência é que o preço nas bombas também aumente, uma vez que os donos de postos têm liberdade para escolher o valor do que vendem. De acordo com o último balanço de preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o litro mais caro de gasolina vendido no Brasil foi encontrado a R$ 5,69 no estado do Tocantins. Pelo país, o preço médio é R$ 4,06. De Brasília, Vitor Abreu. Obrigado, Vitor. E as prefeituras de Santa Catarina devem realizar cadastro para a liberação do FGTS para atingidos pelo ciclone. Até o momento, 121 municípios registraram danos com prejuízos no total de R$ 277.800.000. De Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda tem informações. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, atua para agilizar o acesso dos catarinenses atingidos pelo ciclone Bomba ao FGTS. Para que o processo seja concluído, é preciso que os prefeitos preencham o formulário de informação de desastre do governo federal. Após a conclusão do cadastro das áreas atingidas, o governo do estado irá solicitar o reconhecimento do governo federal para a liberação do fundo. O saque poderá ser feito em até 90 dias após a liberação. Até o momento, 121 municípios registraram danos no sistema do Ministério da Integração Regional, com prejuízos no total de 277,8 milhões. O boletim da Defesa Civil foi atualizado na tarde da última segunda-feira e ainda pode sofrer atualizações. Da Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda para RCR. Obrigado, Joaquim Lacerda. E uma pesquisa abordou os impactos da Covid-19 nas comunidades ribeirinhas de Santarém, oeste do Pará. Os detalhes com Daniela Pantoja. Um estudo realizado por pesquisadores da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapupema, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA e a Etnovation, em parceria com a colônia de pescadores E20 de Santarém, fez um levantamento de informações referente aos impactos da pandemia nas comunidades ribeirinhas do município. A coleta das informações foi feita nos meses de maio e junho, junto aos coordenadores de núcleos de bases da colônia de pescadores E20 das regiões do Arapixuna, Aritapera, Ituqui, Urucurituba, Tapará, Maicá, Lago Grande do Curuai, Arapiuns, Tapajós e núcleos de pescadores da cidade e agentes comunitários de saúde de várias regiões. De acordo com Antônio José, coordenador da Sapupema, apresentar esse estudo sobre os impactos nas comunidades ribeirinhas é muito oportuno para alertar sobre as dificuldades que atingem essas comunidades, principalmente agora com a pandemia. O tema de discussão nesse trabalho sobre os impactos da pandemia nas comunidades ribeirinhas é muito oportuno para levantar questões sobre o momento em que estamos vivendo e lançar luzes sobre as dificuldades que atingem essas comunidades em nosso município e em toda a Amazônia. É fundamental compreender este processo para que a gente possa minimizar o sofrimento dessas comunidades. A Sapupema tem tratado essa crise sanitária na nossa região com muita preocupação, haja vista que atuamos com um público bastante vulnerável de políticas públicas, que são os pescadores artesanais aqui da região do Baixo Amazonas. Essa é uma questão que está também relacionada a outras comunidades de populações tradicionais, os extrativistas, os agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, os assentados da reforma agrária e tantas outras populações que são muito carentes de políticas públicas aqui na nossa região. Antônio José ressalta ainda que uma das principais dificuldades relatadas pelas lideranças durante as entrevistas foi a falta de atendimento médico periódico nas unidades básicas de saúde na maioria das comunidades. Estas discussões ajudam a compreender como tem se dado e propagado o Covid-19 nas comunidades rurais do município de Santarém, mas é evidente que esses elementos também ajudam a refletir a região de uma forma mais ampla, a exemplo do Baixo Amazonas. As principais queixas que as lideranças apresentaram durante as entrevistas realizadas apontam para a falta de atendimento médico periódico, distância das unidades básicas de saúde da maioria das comunidades, a falta de atendimento da ambulância em alguns casos, quando solicitado, eles não conseguiram ter esse serviço, a falta de agentes comunitários de saúde nas comunidades para dar assistência às famílias, a falta de orientação às famílias e a falta de acesso a medicamentos básicos, que eram uma necessidade básica nesse período e que ainda é, inclusive.
Para o coordenador da Sapopema, é fundamental investir na atenção básica das comunidades rurais e fortalecer a atuação dos agentes comunitários de saúde. E também a necessidade de que o município tenha uma política clara de saúde para a zona rural, pois sem essa política as comunidades ficam vulneráveis aos contágios de doenças, como é exemplo do Covid-19 e de outras. Então é fundamental investir na atenção básica das comunidades rurais e fortalecer a atuação dos ACS, né? Onde tem o ACS, fortalecer essa atividade, e onde não tem, disponibilizar mais esse serviço para as comunidades, porque onde houve a atuação do ACS, as comunidades receberam orientações, as comunidades estiveram mais assistidas durante esse período. O estudo será disponibilizado para a colônia de pescadores E20 e demais parceiros com o objetivo de contribuir na orientação da campanha de auxílio às comunidades e famílias em estado de risco e também ao poder público com a proposta de implementar políticas públicas nas regiões de rios e vazas do município de Santarém. Da Rede de Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. E chegando por aqui o nosso quadro de checagem de notícias, joio ou trigo? Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o Coletivo Bereia. A cada semana, um jornalista do Coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. Hoje contamos com a participação de Felipe Reis. Olá, Felipe. Olá, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Eu sou Felipe Reis, do Coletivo Bereia. Confira a checagem desta edição. Dia 18 de junho, o site Pleno News publicou notícia com o seguinte título: Pastor Silas Malafaia acusa Fachin de perseguição religiosa. Ministro do Supremo propôs cassação do mandato por abuso de poder religioso. A matéria destacou a proposta de cassação de mandato de candidatos por abuso de poder religioso, já nas eleições de 2020. A proposta teria sido feita pelo ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Em contraposição, a matéria destaca a opinião de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele fez um pronunciamento em seu canal do YouTube acusando Edson Fachin de preconceito e perseguição religiosa. No vídeo, Malafaia afirmou que Fachin tenta cercear o pensamento conservador e, ao final, faz um apelo aos ministros do TSE para que rejeitem a proposta, pois, segundo ele, não passa de preconceito e perseguição religiosa. Berea checou as informações e explica o caso.
O pastor Silas Malafaia faz referência a uma declaração de Edson Fachin feita durante sessão virtual do TSE no dia 25 de junho. Nesta sessão estava em discussão o processo de cassação do mandato da vereadora Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016 no município de Lusiânia, em Goiás. Ela é acusada de praticar abuso de poder religioso durante a campanha. A então candidata teria se reunido na Catedral da Assembleia de Deus, em Lusiânia, e pedido votos aos membros da igreja. Para o Ministério Público Eleitoral, ela utilizou de sua condição de autoridade religiosa, já que atuava também como pastora, para influenciar a escolha dos eleitores. A vereadora foi condenada em instâncias inferiores, mas recorreu ao TSE. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Nesta altura do processo, apenas Edson Fachin e Alexandre de Moraes haviam proferido voto. Ambos optaram pela não cassação do mandato. Segundo Fachin, o vídeo de 3 minutos em que a então candidata pede votos dentro da igreja, única prova apresentada, não era suficiente para a cassação do mandato. Com base nesta verificação, Berea conclui que é enganosa a notícia do site Pleno News, baseada na palavra do pastor evangélico Silas Malafaia. O ministro Edson Fachin propôs ao plenário do TSE a possibilidade de incluir a investigação do abuso de poder de autoridade religiosa no âmbito das ações de investigação judicial eleitoral. Fachin fez apenas uma proposta ao plenário, que foi refutada por Alexandre de Moraes. Durante a sessão, Fachin votou pela não cassação do mandato da vereadora Valdirene Tavares, pois no caso concreto em análise, observou que não houve abuso de poder. Atenção! Não propague informações sem checar a veracidade do conteúdo. Antes de compartilhar, cheque a fonte e compare em sites confiáveis. E se receber algum conteúdo duvidoso, envie para a gente no e-mail coletivobereia@gmail.com. Obrigado, Felipe. E se você quiser saber mais sobre o processo de checagem desta informação ou conferir outras notícias apuradas pelo Coletivo Bereia, acesse o site coletivobereia.com.br. Para facilitar e organizar a participação presencial dos fiéis nas missas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro desenvolveu um aplicativo, o Igrejas Arquirio. Através dele, os interessados em participar presencialmente de uma celebração eucarística em alguma das 280 igrejas da Arquidiocese pode se inscrever e reservar um lugar. A plataforma Igrejas Arquirio foi desenvolvida para facilitar a integração entre o fiel e a paróquia de maneira moderna e pela segurança em tempos de pandemia, dá a possibilidade de agendar comunhão e marcar confissão. Ao Vatican News, Padre Arnaldo Rodrigues, do clero do Rio de Janeiro, explicou que o aplicativo disponibilizado pela Arquidiocese foi uma ferramenta pensada para contingenciar o número de fiéis, já que na Catedral Metropolitana, por exemplo, com capacidade para 5.000 pessoas sentadas, só está sendo permitida a entrada de 1.500 fiéis. Um sensor logo na porta de entrada ajuda a controlar a quantidade. Cada pessoa, para participar das missas, a Arquidiocese do Rio criou um aplicativo que se chama Igrejas Arquirio, aonde a pessoa ela acessa pelo telefone celular e ali ela escolhe a paróquia. Ao escolher a paróquia, ela vê o horário das missas e ela reserva também, agenda a sua participação naquela celebração. Então, não somente para as missas, mas também para confissões. É um modo como a Arquidiocese encontrou, além dos sites das paróquias, para organizar, para que sempre tenham, no máximo, 30% das pessoas em cada celebração. Respeitando, como disse anteriormente, devido cuidado exigido para a preservação e o cuidado com as vidas das pessoas que participam desta celebração. Os próprios folhetos usados para a liturgia diária não são mais impressos, mas digitais, precisando ser seguido pelo celular. E Padre Arnaldo finaliza. Foi um momento realmente de renovação, de trazer novamente a esperança e ver essas portas abertas das nossas igrejas nos traz também a alegria de uma igreja que caminha diante de todas as adversidades, mas caminha com esperança, olhando para Cristo, aquele que realmente
nos sustenta e nos conduz. O aplicativo ArcRio está disponível para celulares e o download pode ser feito através das plataformas Apple Store e Google Play. Jornal Brasil Hoje. Ponto final nesta edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. Apresentação Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição é de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo Rede Católica de Rádios e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná.